Meia hora da seguridade é o nosso encontro aqui na TV Floripa, toda terça, 19h30, com reprise às quintas-feiras, 21h30. Vem aqui e participe com a gente via internet ou pelo canal 4 da NET. Vamos discutir temas de relevância para a sociedade. Hoje nós temos um tema que foi bastante indicado pelos e-mails, né? Aliás, lembrar o e-mail mhseguridade@gmail.com. E os nossos telespectadores, o pessoal que acompanha nosso programa, tem indicado alguns temas. Um deles é sobre a Ler-Dort, esta doença do trabalho que tem acometido muitos trabalhadores. Ler-Dort, em primeiro lugar, é uma junção de duas siglas. Ler significa lesão por esforços repetitivos e Dort, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Muito bem. A primeira coisa que nós gostaríamos de apresentar a vocês é que só vai existir doença do trabalho onde houver riscos. Então você pode ver aí que os riscos podem ser classificados de várias maneiras. Esta é uma, como está sendo apresentado aí no seu vídeo. Pode ser classificado em 5 tipos, 5 categorias. Ou seja, desde químicos, que obviamente é exposição a produtos químicos diversos, né? E nós temos hoje milhares de produtos químicos que podem afetar a saúde humana, aliás, que têm contato inclusive diariamente com a saúde humana, mas no ambiente de trabalho essa exposição pode ser de natureza grave, dependendo da quantidade da exposição e do tipo, né, da substância química. Isso pode ter uma consequência grave, levando a doenças agudas, crônicas ou até a morte. Muito bem. Os riscos também podem ser de natureza física, que são aqueles que envolvem energia, fundamentalmente. Então, o calor, o ruído, a temperatura, daí não só o calor como o frio também. Então, esses são os riscos caracterizados como físicos. Os riscos também podem ser de natureza biológica, ou seja, esta é aquela exposição que sofre mais cotidianamente, com mais frequência, o pessoal da saúde. Muito embora outros setores possam também ter exposição a risco biológico. Por exemplo, o pessoal que faz a coleta do lixo urbano, né? O pessoal aí das empresas de coleta de lixo tem exposição a risco biológico, dentre outras. Ora, além disso, o último item aí que você vê é o de acidente, também chamado mecânico, que fundamentalmente se resume à disposição como as ferramentas, as máquinas, os equipamentos de suporte se distribuem no ambiente de trabalho. Mas eu gostaria de dar ênfase especial aí ao que está listado em quarto, os riscos ergonômicos, que estes, sem dúvida, hoje são os riscos que estão mais disseminados nos ambientes de trabalho. E aí, não apenas na indústria, você vai ter risco ergonômico, mas você vai ter na agricultura também, no setor de serviços, é muito disseminado isso também, essa é a presença desse risco, e isto pode levar a doenças do trabalho, com destaque fundamentalmente as lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Mas eu gostaria ainda de destacar nesse risco ergonômico que ele pode ser dividido de uma maneira mais simples em biomecânicos e de organização do trabalho. Claro que aqui eu vou, neste programa, fazer um resumo, mas tem gente que passa a vida estudando, por exemplo, só risco ergonômico, dado o tamanho de conhecimento que isso envolve. Então, para nós aqui, né, nesta visão bem rápida e de informação que nós estamos passando, eu gostaria de destacar que estes riscos, então, podem ser
tipo biomecânico ou tipo de natureza e de organização do trabalho, né? Ou seja, nós temos um risco relacionado à ergonomia quando não se observam, então, as boas normas ergonômicas. Não apenas de biomecânica, que se refere à cadeira, e é fundamental a gente ter uma boa cadeira de trabalho, uma boa estação de trabalho, onde, por exemplo, a ponta da nossa mesa não seja em 90 graus, em quina viva, mas que tenha a borda arredondada, que a altura da mesa seja adequada, a altura do monitor, para que a gente nem fique com a cabeça muito estendida e nem tampouco ela abaixada demais, porque isso pode trazer problemas de coluna, inclusive. Mas que a biomecânica seja adequada, mas em especial este outro componente da ergonomia, que é a organização do trabalho. E aí não entra apenas a repetitividade, como nós estamos acostumados a pensar, mas entram outros tipos de risco implícito ali nesse campo da organização do trabalho, ou seja, a pressão por produção. Isso é muito comum hoje, e aí não é só na indústria que tem que produzir 1000 peças. Se você for ao setor bancário, por exemplo, você vai ver que quem trabalha em banco hoje tem meta e tem que cumprir aquela meta, e a meta é cada vez maior. E os bancários, inclusive, estão adoecendo bastante por esse tipo de pressão. O telemarketing também tem meta, tem que cumprir tantos atendimentos por uma jornada de 6 horas. Enfim, pressão por produção, metas sobre-humanas, metas que não vamos conseguir atingir sem ficar doente, o ritmo excessivo, como eu disse, enfim, uma série de fatores aí que podem, se não respeitados, né, podem ultrapassar os limites da saúde humana e levar então os trabalhadores ao adoecimento. Olhe esta figura aí, essas fotos que vocês estão vendo, né? E aí a gente vê e pensa, mas se eu não tiver um grande aparelho aí, ultramoderno, eu não posso medir riscos. É verdade, sim, que existem aparelhos modernos com os quais nós precisamos contar com eles para medir riscos. Por exemplo, alguns tipos de gases. Então nós temos aparelhos que medem esses gases, o próprio ruído, que é o decibelímetro, mas, como você pode ver aí no slide seguinte, mais do que instrumentos, né, que nós precisamos ter a vontade política. Ou seja, o que é vontade política? Não vamos confundir vontade política com política partidária, de forma alguma. Política partidária é quando a gente tem uma linha política e se organiza em partidos, né? Partidos políticos, o que inclusive é extremamente legítimo e necessário para a nossa sociedade. Mas apenas uma pequena porção da sociedade, das pessoas, se organizam em partidos políticos. Então, o que acontece? Política, por sua vez, todos nós fazemos, todos os dias. Então nós temos que ter uma clareza política sobre a sociedade, sobre a forma de nos organizarmos e, inclusive, sobre a forma de organizar o trabalho. Então, como eu mostrei, aquela figura, vocês podem ver novamente aí dos instrumentos. Muito mais do que instrumentos, para superar ou eliminar os riscos no nosso ambiente de trabalho, o que nós precisamos é da vontade política mesmo e de compromisso político com a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Num compromisso que a gente assume de que ninguém deve adoecer no trabalho. Ninguém precisa adoecer no trabalho ou do trabalho. Porque hoje a engenharia já dá toda a dica, enfim, tem checklists, tem normas, tem procedimentos, tem mudanças de engenharia aí potentes para acabar ou eliminar ou minimizar com os riscos. Dito isso, então, feita essa primeira discussão sobre riscos, nós queremos então entrar diretamente agora na questão da Lehrdort.
E o que seria a Ler-Dort? Que doença é essa, né? Bom, em primeiro lugar, é de se destacar que Ler-Dort não é diagnóstico, né? Ler-Dort é uma espécie de conceito guarda-chuva que abriga aí uma série de diagnósticos que ao final, inclusive, eu vou mostrar as figuras de alguns exemplos de Ler-Dort. Mas enfim, pode ser a tendinite do ombro, tendinite de supraespinhoso, tenossinovite biceptal, pode ser no cotovelo, pode ser bursite no ombro também, no cotovelo epicondilite, epitrocleite, pode ser no punho, a síndrome do túnel do carpo, a tenossinovite de Dequervay, enfim, pode ser no corpo todo, inclusive as lesões de coluna vertebral hoje nós classificamos também como um distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. É um tipo de Ler-Dort. De modo que a classificação geral é essa que você está vendo aí no slide, ou seja, é uma inflamação de tendões, bainhas, musculaturas, até a neurite, por exemplo, como na síndrome do túnel do carpo, que é muito comum, tem sido muito comum ocorrer entre trabalhadores. Com relação a Ler-Dort, nós queremos destacar então que hoje esta é a doença de maior frequência entre trabalhadores. Muito embora em algumas categorias profissionais, num passado recente, os transtornos psíquicos já estão também ali pegando o primeiro lugar de afastamento. Portanto, nós temos aí o seguinte, que na maioria das categorias profissionais, ainda a Ler-Dort é o primeiro motivo de afastamento do trabalho enquanto doença do trabalho. Ora, além disso, é bom destacar que a Ler-Dort tem cura. Ora, muita gente se espanta com essa afirmação, achando que ela é uma doença incurável. E nós sempre destacamos, de forma alguma, não é incurável não, tem cura. Mas a cura vem se nós conseguirmos diagnosticar logo no começo essa doença. Eu sempre dou um exemplo que às vezes as pessoas procuram, eu sou médico por formação, não é? E às vezes as pessoas procuram o médico e sentam na frente da gente e dizem assim, doutor, o negócio é o seguinte, faz uns 5, 6 dias começou uma dorzinha no ombro, uma dor aqui e tal. Este tipo de paciente, ou seja, com uma dor bem recente, tem uma evolução muito boa e a gente pode até pensar em cura desta pessoa. Entretanto, infelizmente, isto não é a regra. Qual é a regra? A pessoa senta na sua frente no consultório médico e diz assim, doutor, faz uns 2 anos começou uma dorzinha no ombro que melhorava, piorava, depois ela ficou mais constante e assim foi. Ou seja, 2 anos de dor, este caso provavelmente já é um caso crônico e dificilmente nós vamos falar em cura, mas vamos falar em controle, é bom dizer. E para abordar esses casos, nós temos que lembrar que o tratamento é multiprofissional, ou seja, não é só o médico. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois do intervalo. A gente já volta. Academia Evolução. Musculação, pilates, kung fu e boxe chinês. Avenida Hercílio Luz, 1209 Centro. Fone 3324-0388. Em frente à maternidade Carlos Correia. www.academiaevolução.com.br. Academia Evolução, o espaço ideal para você cuidar de si. Olá, retomando então, meia hora da seguridade, vamos para o segundo bloco. Nós estamos falando sobre Ler-Dort, esta que é uma doença, é um conjunto de doenças que tem acometido muitos trabalhadores na nossa sociedade. Muita gente que trabalha na agricultura, no setor da indústria e no setor de serviços também.
não distingue, né? A Ler-Dort, ela não distingue aí categorias profissionais. Onde houver falha da ergonomia, vai haver a possibilidade de ocorrer Ler-Dort. Nós estávamos falando, antes do intervalo, que o tratamento, lembrando aí esse slide, né, o tratamento pode ser multiprofissional. E o diagnóstico, agora dando sequência, o diagnóstico ele é clínico. O que significa isso? Dizer que o diagnóstico é clínico? Ora, significa dizer que você, para ter o seu diagnóstico, você tem o seu quadro clínico, a sua sintomatologia toda. Para ter o diagnóstico de Ler-Dort, não precisa de exame, não. Segundo os protocolos, tanto a Instrução Normativa 98 do INSS, bem como o Manual de Abordagem da Dor relacionada ao trabalho do Ministério da Saúde, eles falam em diagnóstico clínico, tá? Ou seja, o médico pode pedir um exame sim, que é o ultrassom, a ressonância, eventualmente eletroneuromiografia, a termografia, um outro pouco pedido, mas também é possível, né? Enfim, o médico pode pedir vários exames, mas isso vem no sentido de apoiar o diagnóstico e não de definir diagnóstico, né? Então, vejam, o diagnóstico é clínico. Como eu dizia para vocês também, o tratamento ele é multiprofissional. O que significa isso? Logo ali nos anos 90, 91, quando a gente começou a ter um aumento tremendo de casos de Ler, a gente centrava o tratamento em cima da conduta médica, ou seja, ou era a medicação ou era a cirurgia que eventualmente se fazia. E isso com um pequeno apoio da fisioterapia. E aí nós víamos que a grande parte dos tratamentos não evoluíam conforme o médico gostaria que evoluísse e o paciente desejaria que evoluísse, ou seja, não evoluía muito bem. Portanto, ao longo dos anos nós fomos estudando bastante essa questão das tendinites, neurites, mialgias relacionadas ao trabalho e verificou-se o quê? Que na realidade a abordagem desses casos tem que ser multiprofissional. Ou seja, terapias como medicação, sem dúvida nenhuma, fisioterapia, masoterapia ocupacional, a acupuntura e uma série de outros procedimentos aí, até a biodança, né? Nós vimos ali, acompanhamos um trabalho no Sereste de Campinas, onde a biodança ajudava bastante as pessoas, yoga, enfim, uma série de outras disciplinas e práticas que envolve aí não apenas o profissional médico, mas envolve o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, a psicologia. Se viu que o apoio à saúde mental dessas pessoas é uma coisa extremamente importante. Então, tem aí só listado para vocês alguns itens possíveis de tratamento e nós destacamos que na realidade os tratamentos são mais ampliados, né? Até porque em casos considerados graves, você tem aí que ter aí sim um suporte médico mais pesado. Até bloqueios anestésicos eventualmente se usa para os casos graves. E para os casos mais simples, nós usamos, obviamente, uma terapêutica mais direcionada a casos que não têm tanta gravidade e, mais do que isso, também é fundamental atuar na prevenção. Então, casos que são uma Ler inicial e que você eventualmente trata e consegue a cura, mas é fundamental tratar o ambiente de trabalho, porque a pessoa doente, ela é uma mera consequência, este portador de Ler-Dort é uma mera consequência de um ambiente de trabalho doente, um ambiente de trabalho que não respeita adequadamente o que prevê a ergonomia, neste caso específico da Ler-Dort. De modo que, se a gente tratar
o paciente, a pessoa, eventualmente chegar até uma cura em casos iniciais, ou o controle, o que é plenamente possível também. As pessoas podem até não se curar, mas hoje a ciência já mostra que nós temos técnicas para o controle, o bom controle dos casos clínicos, de modo que as pessoas podem voltar ao trabalho, entre aspas, normalmente. E por que entre aspas? Porque ela vai ter que voltar ao trabalho com algumas limitações, além do que aquele trabalho que gerou isto vai ter que ser saneado, vai ter que ser arrumado. Por quê? Porque senão esta pessoa volta ao trabalho e volta a adoecer. Mas não apenas isso, volta a adoecer esta pessoa e adoece um novo trabalhador que ali laborar naquele posto de trabalho. Então, isto é fundamental. Agora nós vamos mostrar aí, ó, você está vendo uma imagem no seu vídeo, que é a representação, né, de como é o que ocorre na síndrome do túnel do carpo, onde nós temos aí, quando o nervo mediano passa pela região do carpo, ele, por motivos inflamatórios, ocorre um edema local, um inchaço local. E esse inchaço, como tem essa estrutura ligamentar que você está vendo na figura aí, rígida, por cima do nervo e por baixo o osso, que é rígido também, o edema, ou seja, o inchaço, ocorre e este inchaço, como não pode se expandir, vai ali e comprime o nervo, ocasionando então a síndrome do túnel do carpo. Este é um dos casos que, bem avaliado pelo médico, tem indicação sim de correção cirúrgica. É bom destacar que a cirurgia, em geral, nos casos que nós temos acompanhado, não tira a dor, não cura a dor, alivia um pouco, mas, entretanto, um outro sintoma que é o formigamento, este praticamente acaba com a cirurgia feita por um bom profissional, um profissional médico que tenha qualificações para tal. A próxima figura aí que vocês estão vendo é a figura de um ombro, né, da musculatura do ombro, com suas inserções tendíneas, ou seja, os tendões que fixam os músculos e principalmente aí um conjunto de músculos que é o manguito rotador, que é composto aí por 4 tendões, então um conjunto de tendões, né, que é o manguito rotador final ali onde ele se fixa, e o músculo também, a inserção do músculo biceptal, o músculo do bíceps, aliás, desculpe, que quando inflamado esses tendões aí, esse tendão do bíceps que você está vendo na figura, quando inflama a capa desse tendão, ele dá uma doença que é a tenossinovite biceptal. Já quando inflama ali qualquer um dos tendões do manguito rotador, em especial o supraespinhal, que é o mais frequente de estar lesionado no ombro, bem como é o mais potente, então você aí pode ter um problema de tendinite do supraespinhoso, neste caso específico que eu citei. É bom destacar que é o seguinte, a gente tem falado de Ler-Dort, então como um conceito guarda-chuva. Quando as pessoas vão no médico, o médico não faz o diagnóstico de Ler-Dort para efeito de tratamento. Ele faz sim de tendinite do supraespinhoso, epicondilite, tenossinovite, enfim. Ele faz um diagnóstico clínico que tem inclusive um CID específico. A próxima figura que você vê é da rotura de um dos tendões aí do supraespinhoso. Isto é comum acontecer, tem acontecido, aliás, com mais frequência, e a indicação para isso, em determinados casos, é a cirurgia. A correção passa pela cirurgia. Como eu acabei de dizer, Ler-Dort não é um diagnóstico clínico, porque veja, se a Ler-Dort for um rompimento de supraespinhoso, ou, diferentemente, se a Ler-Dort for uma síndrome do túnel do carpo no punho, o
o encaminhamento médico vai ser diferente, ou se for uma tenossinovite de Derkirchen, por exemplo, o encaminhamento médico, a conduta médica vai ser diferente. Por isso é que o médico não trata Ler-Dort. O médico faz esse diagnóstico, né, de lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, mas ato contínuo ele faz um diagnóstico específico, previsto inclusive no CID, na Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª versão, a CID-10, e que tem um número: tendinite do supraespinhoso, a M75, síndrome do túnel do carpo, a G56, enfim. O diagnóstico, como eu disse, é clínico e o médico pode ser amparado, enfim, por exames subsidiários, desde um ultrassom, a eletroneuro, miografia, ressonância magnética, e a conduta para cada um dos tipos de Ler-Dort deve ser diferenciada. Inclusive, se for um caso agudo, o médico não apenas diferencia a doença, ou seja, do seu tipo, ou será que é síndrome do túnel do carpo, ou será que é epicondilite lateral do cotovelo? Ora, não apenas ele faz essa diferença, como ele também diferencia se aquela tendinite é aguda, ou seja, acabou de começar, é recente, ou se é crônica, porque dependendo desta classificação, também vai diferenciar aí o tipo de tratamento. Estamos caminhando para o final do nosso programa e eu queria aqui deixar para vocês uma cartilha, né? Inclusive, quem quiser um exemplar dessa cartilha, pode mandar um e-mail para a gente, para o mhseguridade@gmail.com, que a gente vai dar a cartilha. Eu gostaria de falar rapidamente dessa cartilha, que é a cartilha de Ler-Dort do Sindicato dos Químicos Unificados, que na realidade é a junção de 3 sindicatos, né? O Sindicato dos Químicos de Campinas, Sindicato dos Químicos de Osasco e Sindicato dos Químicos de Vinhedo, e que unidos, inclusive, potencializam muito o seu trabalho. Se você quiser a cartilha, nos escreva mhseguridade@gmail.com e nós vamos ver como a gente faz chegar às suas mãos essa cartilha. Então nós encerramos aqui mais um programa Meia Hora da Seguridade e lembramos que pode ser visto pelo canal 4 da NET Florianópolis ou em qualquer lugar do nosso Brasil pelo www.tvfloripa.org.br. Um grande abraço e até a próxima!